no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os motoristas que utilizam a ponte sobre o Córrego das Cabras na estrada da Bocaina, em Joaquim Egídio, atenção, de acordo com a INDEC, ela entra em manutenção terça-feira e segue até quinta-feira, dia 27 de junho. Durante esse período, o tráfego será interrompido e não haverá desvio. A recomendação é que os motoristas de Itatiba evitem o trajeto, já que a via se conecta diretamente com a estrada Lázara Moreira da Silva Bertoni. A estrada da Bocaina é uma importante ligação rural entre Campinas, Itatiba e Morungaba, atendendo prioridades e condomínios da região. E falando em Itatiba, a Secretaria de Saúde da cidade vai realizar uma ação especial de vacinação neste domingo, dia 22 de junho. Durante a Feira do Jardim México, terá vacinação contra a gripe das 8 da manhã à 1h30 da tarde, ali na Avenida Aurora Fernandes Zanuto. Qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade pode tomar a vacina. Ela também está disponível nas unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. É necessário levar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Que dia frio. Bom dia, ótima quarta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora é meu convidado, minha convidada a saber o que acontece aqui pertinho da gente. O Manhã Bandeirantes está chegando com os principais destaques de Campinas, região metropolitana, interior de São Paulo e as notícias mais relevantes que mexem diretamente com a nossa vida no Brasil e no mundo. Com equipes espalhadas em todos os cantos, o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação está a postos a partir de agora e até às 11h30 da manhã, para você não perder nada de importante neste dia 25 de junho de 2025. Tá voando o mês de junho, hein? Falta tão pouco. Terça-feira que vem já estaremos no segundo semestre, no dia 1º de julho e com previsão de temperaturas cada vez mais baixas. Não é sensação apenas de que hoje está mais gelado do que ontem, não. Porque hoje está mais gelado do que ontem, do que anteontem, do que qualquer dia de 2024, de 2023. Estamos vivendo o dia mais frio desde 2021. Nesse momento, vou dizer que assim, deu uma melhorada, esquentou um pouco. 13 graus marcam os termômetros do Cepagre porque o sol deu as caras, então melhorou um pouquinho as condições para quem não gosta de frio. Continuam baixas as temperaturas, é verdade. E a máxima de hoje deve ficar na casa dos 21 graus apenas. Daqui a pouco tem a Nath Luquezzi com a gente trazendo a previsão do tempo para hoje, para os próximos dias e a expectativa também de quando vai voltar o calor. Estamos no inverno, mas a gente está no Brasil, a gente sabe que o nosso inverno ele é diferente. Rio de Janeiro, por exemplo, ontem, todo mundo morrendo de frio, 18, 19, 20 graus. É a realidade brasileira, né? Você
Pra gente, 20 graus é aquela temperatura amena. Para uma cidade como Rio de Janeiro, é praticamente o fim do mundo. Agora, às 10 horas e 4 minutos, estamos ao vivo em FM 85.7 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Na palma da sua mão você tem todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes, incluindo a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico portal de notícias da nossa região com a aba Ao Vivo. Clicou, ouviu a gente de qualquer lugar onde você estiver. E para quem gosta do rádio com imagens, dos bastidores do nosso complexo de comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já com mais de quase 55 mil inscritos, esperando também você fazer parte desta comunidade, você também fazer parte gratuitamente dessa nossa ligação também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E quem está vendo com imagens a nossa transmissão, verá nossa equipe técnica também a postos, com o Leandro Lopes na mesa de som, o Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Você que nos dá carona pelas rodovias, avenidas, ruas que cortam Campinas e região, manhã neste momento com trânsito carregado. Para quem está na rodovia Anhanguera, sentido Campinas, passando o pedágio de Valinhos, o motorista já enfrenta uma lentidão por excesso de veículos desde cedo e que permanece ainda neste momento. Não há registro de acidentes no local, mas realmente o fluxo intenso para a região de Campinas. Na pista contrária da rodovia Anhanguera, o único ponto de lentidão é o trecho que passa por Jundiaí, próximo ali à Vila Hortolândia, a região também do bairro Engodadouro. Na sequência da viagem pela Anhanguera, o motorista tem o inevitável trânsito na capital paulista na chegada às Marginais. Rodovia dos Bandeirantes está fluindo melhor. Somente o trecho das Marginais é que apresenta lentidão. Santos Dumont, boas as condições sentido Indaiatuba e também para quem chega a Campinas. No corredor Dom Pedro I, a concessionária CCR, a Rota das Bandeiras, que administra a Dom Pedro, e a Prefeitura de Atibaia fazem hoje uma operação especial para melhorar a fluidez no acesso ao município. Você que está nos dando carona a caminho de Atibaia neste momento, a entrada da pista sentido Campinas da rodovia Dom Pedro I, que dá acesso à Avenida Jerônimo de Camargo, quilômetro 68, ficou interditada pela manhã com os motoristas utilizando o acesso do quilômetro 72. Isso para que algumas obras evitem lentidão nos horários de pico, nos dias úteis principalmente. Trânsito agora aqui em Campinas é mais intenso na altura do Trevo dos Amarais. Motorista que acessa a rodovia Dom Pedro, saindo da Anhanguera, enfrenta um pouco de lentidão por conta do excesso de veículos. Mas nada também que atrapalhe a vida de quem está circulando aqui pela nossa região. Já na cidade de Campinas, você pode também trazer a sua informação pelo nosso WhatsApp liberado a partir de agora em 19 97102 1493. 97102 1493. Pelo que a gente está vendo do mapa que temos acesso aqui de trânsito, somente a Avenida Francisco Glicério, com trânsito um pouco mais carregado, que não é nada típico para esse horário. Tem uma interdição também que está sendo feita a obra, deixa eu ver exatamente o ponto ali, é na região do Alphaville, né? Mas já é uma obra que está acontecendo há um tempo, um dos acessos da rodovia Dom Pedro I, mas não é nada novo que esteja também alterando o trânsito pelo local. Tem sinalização aqui de trânsito um pouco mais carregado na Avenida Alix da Cunha. A famosa Suleste está com trânsito mais intenso hoje do que o normal, tanto no acesso à região da rodoviária de Campinas, quanto para quem vai utilizar as rodovias que dão acesso a partir da Alix da Cunha. A Alix da Cunha tem acesso para o Trevo da Bosch, tem acesso também ao final da Dom Pedro, mas principalmente a SP-101 e a rodovia Anhanguera. Então, atenção redobrada a você que está trafegando também
pela Lix da Cunha. 10 horas da manhã e mais 9 minutos. Já para quem utiliza o transporte público em Campinas, os últimos dias foram tensos e com cenas que, olha, não estão no cotidiano de nenhuma cidade grande como Campinas. Não deveriam estar, pelo menos. Foi registrado ontem um incêndio num ônibus da linha 362. Ele pegou fogo na rua Major Solon, que fica no Cambuí. Esse incêndio atingiu um outro veículo que estava estacionado. As primeiras informações, porque ainda há um trabalho mais técnico a ser feito, apontam que o fogo teria iniciado no motor. Então, ao que tudo indica, um problema mecânico no ônibus, que pelo menos deu tempo de todo mundo descer. Motorista, os passageiros, ninguém que passava pelo local se feriu. A ocorrência foi ontem por volta de 1 da tarde. E o veículo que foi incendiado, da linha 362, tem o prefixo 300. O outro automóvel que pegou fogo é um Ford Fiesta que estava estacionado. Imagina, você está trabalhando ou você vai fazer alguma coisa no Cambuí, deixa seu carro estacionado, na volta vê aquela bola em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local, não foi necessário o atendimento, os passageiros todos foram transferidos para um outro veículo. Só que não é um caso completamente isolado aqui na cidade de Campinas, não. Porque nos últimos dias, outros registros também foram feitos por passageiros de ônibus que também pegaram fogo. E por conta disso, um caso, por exemplo, recente foi no último dia 19, no terminal Campo Grande. Um ônibus da linha vermelha, daquela linha que faz a região do Campo Grande. Então, neste momento, a INDEC está fazendo uma inspeção nas garagens, começando pela garagem da VB, que tem início daqui a pouco, 10h30, para saber como estão os ônibus circulando em Campinas. As garagens que vão ter hoje a visita dos técnicos da INDEC são a VB3, a Campbus e a concessionária Itajaí. Até o dia 31 de julho, 1.086 ônibus dessas três empresas, que fazem parte do sistema Intercamp, vão passar por inspeção. O que é que eles vão analisar? Motor de partida, bateria e compartimento de bateria, vazamento que pode estar acontecendo de óleo lubrificante ou de óleo combustível, do próprio combustível, né? Isolamento térmico do motor e o isolamento do escapamento. Essas são as avaliações que serão feitas, porque o número de ocorrências tem sido muito alto. Falei desses casos mais recentes, mas entre janeiro e ontem, foram 6 ocorrências envolvendo incêndio em ônibus. Uma em fevereiro, 2 em maio, 3 só nesse mês de junho. Não é algo normal. Lembrando que Campinas está num processo de licitação para novas empresas ou para uma renovação com as empresas que hoje operam os ônibus em Campinas, e a cena mostra a urgência que Campinas tem em ônibus novos, em uma frota atual que esteja compatível também com o valor que o campineiro paga para usar ônibus nessa cidade. Nós estamos acompanhando esse trabalho e vamos a qualquer momento trazer atualização e ao longo dos próximos dias fazer um balanço do que foi visto nas garagens nessas primeiras horas de inspeção por parte da INDEC, as autoridades em trânsito aqui do município. 10h13, falando em incêndio, esse já se sabe, é criminoso e faz parte de uma investigação em uma academia recém-inaugurada na região do Jardim Campo Belo, em Campinas. 2 criminosos colocaram fogo nos equipamentos, atearam fogo nas estruturas dessa academia e pelo menos as câmeras de monitoramento deixam muito claro como eles agiram. Nada foi roubado, mas o prejuízo é grande. O repórter Everton Ramos foi ao local, conversou com o proprietário dessa academia. Tem uma suspeita da parte dele que foi passada para a polícia, para as autoridades, mas ainda não confirmada porque até agora ninguém foi preso. Everton Ramos. Do lado de fora, a câmera mostra a aproximação de um dos suspeitos. Ele escala um poste com um martelo, quebra o vidro de uma das janelas.
O outro acompanha tudo da esquina. Ele então invade a parte superior da academia. O comparsa arremessa de fora uma mochila. Nela estavam 2 galões de gasolina que passam a ser despejados pelo local. Instantes depois, o homem sai e retorna com um pano e ateia fogo no estabelecimento. Aos poucos, as chamas passam a consumir parte do espaço e equipamentos. Depois disso, os dois fogem. O crime foi na madrugada desta terça-feira. O centro de treinos fica às margens da rodovia Miguel Melhado de Campos, no Jardim Campo Belo, em Campinas. Poucas horas depois do incêndio, o que chama a atenção é que a academia conseguiu abrir normalmente. As marcas que ficaram no chão do incêndio, de queimado, e também na parte inferior de alguns equipamentos. Segundo o proprietário, o prejuízo estimado pode chegar a R$20 mil. Eu e meu sócio ficamos aqui a noite toda, basicamente, limpando tudo, estilhaço de vidro, bancos queimados, algumas peças em borrachas também que foram queimadas, para conseguir honrar o nosso compromisso com os nossos clientes, né, e abrir a academia às 5 da manhã. O Eduardo é um dos donos da academia. Ele acredita que o incêndio tenha sido intencional, já que nada foi levado do estabelecimento, mas garante não ter inimizades com alunos ou ex-funcionários. Isso pode ter vindo de alguns empreendedores do segmento, de academias menores, né? De ter talvez um prejuízo com a nossa chegada aqui, né? Que já está aí com 7 meses, então pode ser que isso veio incomodar aí alguns pequenos empreendedores aí do segmento de academias. Ele agora corre atrás do prejuízo e tenta reforçar a segurança no local. Marcas de mão nas paredes mostram que o criminoso chegou a acessar o piso superior, onde haviam equipamentos mais caros, como esteiras. O prejuízo poderia ter sido maior. Próximo à academia, uma aluna encontrou os materiais usados pela dupla: mochila, martelo e 2 galões, um deles com marcas de sangue, o que indica que o autor pode ter se machucado enquanto quebrava o vidro da janela. Tudo foi levado à delegacia, onde o caso é investigado. 10h16, se ainda não prenderam ninguém na academia que pegou fogo no Campo Belo, ali pertinho, no Jardim Campo Belo 2, uma mega operação da Polícia Militar foi realizada ontem e localizou uma casa-bomba, esconderijo estratégico para o tráfico de drogas. Está preso um suspeito de integrar a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Operação que contou com o helicóptero Águia da Polícia Militar. 2 suspeitos conseguiram fugir e as buscas continuam. Total de drogas apreendidos chega próximo a 12 quilos, entre maconha, cocaína, crack, haxixe e outros daqueles entorpecentes mais caros. O repórter Igor Val acompanhou essa operação e conversou com o sargento Parrote da Polícia Militar na reportagem que o Manhã Bandeirantes traz para você. A prisão do homem de 29 anos aconteceu após uma denúncia anônima. Os policiais militares foram até o local e surpreenderam 3 suspeitos. É um sobrado, tem uma escada lateral. Havia um indivíduo na sacada que, quando ele percebeu a nossa presença, ele correu e gritando: polícia, polícia, molhou, que é um jargão usado no meio do crime, né, quando ocorre a presença policial. Os 3 homens que estavam na residência fugiram para uma área de mata. Viaturas da polícia fizeram o cerco. Os agentes contaram com a ajuda do helicóptero Águia. Durante as buscas, um homem foi encontrado e detido. Segundo a PM, ele confessou que era o responsável por comandar os pontos de tráfico de drogas no bairro. Esse homem saiu da cadeia há aproximadamente 1 mês. Ele ficou 7 anos preso por tráfico de drogas, roubo e associação à organização criminosa. Agora ele volta a ficar à disposição da justiça. É um indivíduo faccionado que tem envolvimento com o crime, com facção criminosa, e foi detido novamente aí com essa grande quantidade de drogas. Os agentes também fizeram buscas no imóvel e encontraram uma grande quantidade de maconha, crack e cocaína. O local funcionava como um ponto de armazenamento de grandes quantidades de drogas que eram fracionadas, embaladas e distribuídas nas biqueiras. Na casa foi encontrado diversos materiais do tráfico, anotações e até uma máquina de embalo dos entorpecentes. Um prejuízo de mais de R$200 mil para o crime. Tudo foi apreendido e vai passar pelo trabalho de perícia. Os policiais buscam os outros 2 homens que estavam na casa e conseguiram fugir. 10h19. Ontem nós contamos aqui no Manhã Bandeirantes que a Secretaria de Saúde de Campinas fez um levantamento do prejuízo por conta de furtos na rede Mário Gatti.
furto de torneira, tampa de vaso sanitário. Isso eu não acredito até agora. Não que a notícia seja mentirosa, eu não acredito que alguém leve uma tampa de vaso sanitário de um banheiro de hospital para casa. Enfim, lençóis, fronhas, edredons, macacão, roupa cirúrgica. Nós falamos do tamanho do custo disso para os cofres públicos. Mas nós fomos um passo além com a nossa equipe de reportagem. Nós conversamos com a Andréia von Zuben, a coordenadora de informações da rede Mário Gatti, para tirar algumas dúvidas. Primeiro, esse custo, se a gente for colocar na comparação com uma unidade de pronto atendimento, o que em um ano a prefeitura precisou repor por essas perdas, por esses furtos, por esses pequenos crimes dentro do hospital, esse valor ele dá para você manter uma UPA por um mês, com tudo. Com os equipamentos, com os profissionais, com medicamento, com tudo. E o que está sendo feito, além da campanha de conscientização? A segurança está reforçada, a polícia está sendo comunicada, boletim de ocorrência está sendo registrado. A repórter Graziele Geronte conversou com a Andréia von Zuben, da rede Mário Gatti, e a gente entende um pouco mais sobre o quanto esses furtos dentro do hospital custam caro para uma cidade e para toda a sua população. Tem um significado muito grande em termos de custo, são quase R$700 mil em furtos em um ano, que vai desde rouparia, lençóis, torneiras, tampa de vaso sanitário, e isso significa menos assistência para a população. Por quê? Porque a gente é uma rede hospitalar porta aberta, somos 4 UPAs, o Hospital Ouro Verde, o Hospital Mário Gatinho, o Hospital Mário Gatti, atendendo a população desde casos simples até acidentados, e esses roubos impactam de uma forma que, se a gente não tivesse, a gente conseguiria, por exemplo, manter uma UPA com todo o custeio, uma unidade de pronto atendimento, com todo o custeio de equipamentos, medicamentos, soro, agulha, seringa durante um mês. Então, uma perda muito importante que impacta muito negativamente num lugar que, afinal de contas, é de todo mundo, custeado pelos nossos impostos. E quando a gente tem esse tipo de coisa, todo mundo está se prejudicando, cada um prejudicando a si mesmo, um familiar que venha precisar, gerando também dificuldades em reposição, porque no poder público a gente não pode fazer uma compra rápida, a gente depende de licitação, de 3 orçamentos, portanto pode demorar muito para a gente conseguir repor o item. Andréia, esse é todos os tipos de itens que são furtados pela população? Sim, infelizmente o que é recordista são os lençóis, né? Depois vem lençol, cobertor, toda a toalhas de banho, vem toda essa questão da rouparia, e depois começam itens maiores mesmo, que não deveria ter essa troca tão constante, como torneiras de banheiros, impedindo inclusive a população que está aí num pronto-socorro de lavar as mãos, e às vezes ela tem uma doença respiratória, uma doença diarreica, e a lavagem de mãos é essencial. Tampas de vasos sanitários, itens realmente maiores que as pessoas acabam enrolando num casaco, pondo numa bolsa e levando embora. E vocês, até por conta disso, estão começando uma campanha, é isso? Como é que vai ser essa campanha? Qual a importância dela? Aqui no Mário Gatti, na rede Mário Gatti, a gente tem a área de humanização, e a campanha chama Mãos que Cuidam. Qual que é o objetivo? Quantas pessoas estiverem esperando ou mesmo internadas, a gente fazer algumas dinâmicas com familiares, com pessoas esperando, dizendo a importância do cuidado com o espaço público, trazendo essa cultura que esse cuidado deve ser de todos e não só de quem faz a gestão daqui. Então a ideia é a gente trabalhar com as pessoas nessa conscientização para as pessoas entenderem que o que é público é de todos nós. Por outro lado, além dessa campanha de conscientização, vocês tentam também identificar quem é que está cometendo esses furtos dentro da rede Mário Gatti?
Sim, mas há bastante dificuldade, né? Primeiro que tem uma circulação enorme de pessoas durante o dia, um fluxo muito grande, e mais que isso, né? As pessoas, quando elas são internadas, elas trazem mala, roupa, né? Porque elas vão ter os itens pessoais, de higiene e tudo mais. Se coloca dentro de bolsa, por exemplo, a gente não consegue ver. Claro que se for flagrado, os nossos seguranças, eles são muito atentos para o que a pessoa está entrando e que está saindo, a gente acaba denunciando, abrindo o boletim de ocorrência, mas é a minoria, a gente não consegue captar tudo o que está acontecendo, justamente porque é muita gente passando aqui para atendimento. Se for flagrado, pode responder a um processo criminal e vai ter o prejuízo cobrado dessa pessoa, Andréia? Olha, daí já passa da nossa esfera administrativa para uma esfera mais criminal, né? Aí se for flagrado, aí abre o boletim de ocorrência e essa decisão acaba sendo mais do poder de polícia do que nosso. Essa Andréia von Zuben, coordenadora de informações da rede Mário Gatti, falando sobre esse número alto de furtos registrados na rede no último ano. E essa necessidade de conversar com famílias, de conversar e mais do que isso, né, monitorar para não deixar acontecer novamente. Estamos num período de sazonalidade de doenças, ou seja, muita gente entrando, saindo o dia todo do Hospital Mário Gatti. Isso deve continuar nas próximas semanas, nos próximos meses, então atenção redobrada também com a segurança. Não dá para fiscalizar dentro de um banheiro, você tem que ter a intimidade de quem está no local. Mas aquele olhar desconfiado de vez em quando, de alguém saindo com algo estranho embaixo da blusa, isso daí pode ter certeza que a equipe já está mais atenta. E a sazonalidade tem motivo. As temperaturas estão baixas. Abrimos o programa de hoje com 13 graus na marcação dos termômetros do CEPAGRE. Agora são 10h26, não passou tanto tempo assim, 25 minutos depois. Os termômetros estão em 14,5 graus. Nath Luquezzi, me dê a esperança de que essa temperatura vai subir mais durante o dia. Boa quarta-feira para você. Bom dia. Obrigada, bom dia para você, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, as esperanças são boas, viu? Inclusive hoje, Campinas registrou a mínima de 4,1 graus às 6 horas e 40 minutos da manhã. E essa foi a menor temperatura de 2025 até agora, viu? Porque as temperaturas devem subir gradativamente no decorrer do dia de hoje. E esse cenário vai mudar, porque essa massa de ar polar deve perder força até o final de semana, até sexta-feira. Em termos, inclusive, de recordes históricos, esse evento de hoje não superou os extremos já observados no estado em anos anteriores. Acho que a última média que a gente teve foi em 2021. Então, nós teremos 2 pulsos de ar frio nesses próximos dias. Essa primeira onda, que vai durar até hoje, até sexta-feira já vai diminuir bastante, ela vai se desconfigurar. Mas, no início da semana que vem, uma nova frente fria se aproxima. Ou seja, o inverno chegando com tudo aqui no país, trazendo sequência de dias gelados. É isso mesmo, a última vez que Campinas registrou uma temperatura mais baixa foi em 30 de julho de 2021, com 3,5 graus. Então hoje ainda não foi aí um recorde de frio, mas foi bastante frio. Bom, a primeira coisa que a gente pensa nessa hora são aqueles mais vulneráveis, os desassistidos, os moradores em situação de rua. Como é que Campinas está lidando com quem precisa de abrigo em dias frios como esse? Diante dessa frente fria que atinge a região, a Prefeitura de Campinas informou que irá ampliar a partir de hoje a capacidade de acolhimento da Casa da Cidadania. Então foi criado aí 40 vagas emergenciais voltadas às pessoas em situação de rua, migrantes e também os itinerantes, somando aí 180 vagas. A decisão foi motivada exatamente pelas baixas temperaturas que foi registrada ontem na cidade e a gente já tinha essa previsão para hoje. Então, uma queda ainda mais acentuada nesses próximos dias. A gente sabe que, como eu acabei de dizer, vai vir mais uma frente fria semana que vem, então exige mesmo essas medidas imediatas de proteção à população mais vulnerável. Essa medida integra as operações da Operação Inverno 2025.
As novas vagas da Casa da Cidadania, que é localizada na Vila Industrial, se somam à estrutura já existente nos abrigos da rede municipal. O SAMIM, por exemplo, que é a principal unidade de acolhimento, dispõe hoje de 120 vagas fixas. Esse número que tem servido de referência para as ações da Operação Inverno em Campinas. Além disso, a Casa da Esperança, o abrigo parceiro da Prefeitura, recebeu o acréscimo de 20 vagas emergenciais com reforço em colchões, cobertores, para ampliar ainda mais o atendimento durante este frio. A Casa Santa Dulce dos Pobres também integra essa rede de acolhimento e será acionada em situações emergenciais. Os espaços das unidades estão disponíveis para ampliar essa cobertura da operação, conforme for a demanda e a persistência também das temperaturas mais baixas. Quinto sinal marca 10h30 da manhã. Depois do intervalo, nós vamos falar de uma novidade no varejo das grandes empresas internacionais, que também operam aqui no Brasil. Elas estão avaliando o lançamento de uma moeda própria para o pagamento nas compras dessa rede. Seria como um programa de fidelidade, mas com uma moeda exclusiva. Como é que isso funcionaria? É uma tendência? É um luxo de algumas empresas? Uma viajada na maionese ou uma realidade que a gente vai ter que se acostumar daqui para frente? Vamos tirar essa dúvida com o especialista na sequência, depois do intervalo, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Fundo Social de São Paulo iniciará as aulas do Caminho da Capacitação nesta segunda-feira, dia 30, na região de Sorocaba. A iniciativa irá percorrer 14 municípios na região, oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas. As primeiras aulas começam às 8 horas da manhã de segunda e as carretas permanecerão por 15 dias em cada cidade, conforme o cronograma regional. Na região, o programa terá cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia e inovação e mecânica. A carreta passará pelas cidades de Alambari, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Iperó, Jumirim, Laranjal Paulista, Pereiras, Porto Feliz, Salto de Pirapora, Tatuí e Tietê. O público-alvo inclui adultos a partir de 18 anos, com prioridades para desempregados, inscritos no CadÚnico e mulheres chefes de família. Alguns cursos também podem ser realizados por jovens a partir de 16 anos. As inscrições ficam abertas até o preenchimento completo das vagas e podem ser feitas pelo site curso.fussp.sp.gov.br. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 33 minutos. Daqui a pouco a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Vai mandando sua mensagem de áudio, de texto, que a gente vai montando aqui nosso esquema junto com a nossa equipe técnica para, na sequência, a gente já fazer o giro e você ter a sua participação também conosco. 19 97102 1493. Algumas das
maiores varejistas do mundo estão analisando o uso de moedas digitais para as compras, espécies de programas de fidelidade. Estou falando de Walmart e Amazon, com as suas próprias moedas e que pode se tornar uma tendência no mercado daqui em diante. Vamos entender como é que funcionaria isso nas compras do dia a dia e se isso pode também chegar a outras empresas do varejo. Para a gente conhecer essa modalidade de pagamento e saber a tendência do futuro, o nosso convidado é o Tiago Ribeiro, fundador e CEO da C9Tech. Tiago, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, prazer. Muito obrigado aí pelo espaço. Primeiro, para a gente entender, qual é a diferença dessa moeda lançada especificamente por algumas empresas que estão estudando fazer isso, com as bitcoins, com outras moedas digitais que já foram criadas e que são mais conhecidas no mercado? Legal. Basicamente, assim, quando a gente fala das novas tecnologias, né, a gente está falando de moedas com lastro em dinheiro fiduciário, né? Então, basicamente, as empresas que estão criando moedas estáveis, né, que a gente chama de stablecoin, elas depositam o fundo em valor em reais, dólar ou euro e criam uma moeda digital para poder otimizar os pagamentos. Então, basicamente, é usar a mesma tecnologia que é utilizada pelo Bitcoin, mas de uma forma completamente diferente para eficiência dos mercados e das empresas, né, do negócio em si. Qual a vantagem que a empresa leva? Então, é que a gente tem que voltar um pouquinho no passado, mas se você pensar das transações financeiras em dinheiro no passado, até a década de 70, 80, não existiam taxa de transação, né? Então, quando o cartão foi implementado, o consumidor final ele acaba não tendo muito o sentimento disso, mas os estabelecimentos, os comércios, eles são debitados de taxas, tarifas que fazem parte do mercado, tá? E que é gerenciado isso basicamente por bancos. Então, o que é a vantagem disso, né? Grandes varejistas como o Walmart, a Amazon, até Mercado Livre no Brasil, que já está testando um modelo de fidelidade, se eles implementam as próprias moedas de uma forma similar ao Pix, com moedas próprias, e passam a economizar com esse custo de intermediação financeira, isso no volume de transação que eles têm é um valor muito grande. E para o consumidor que pode não perceber, o poder de compra dele vai aumentar, porque quando você reduz taxa, tarifa na transação, o varejista pode te dar mais cashback, mais vantagens para você comprar e seu dinheiro valer mais, né? Porque basicamente essa que é a guerra do momento, né? Nath Luquezzi, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes, o Tiago Ribeiro, fundador e CEO da C9Tech. Bom dia, eu queria entender como é que o consumidor vai lidar com isso, se existe algum risco de fragmentação, de confusão, porque vão ser várias moedas privadas ali que vão começar a surgir, como que vai ficar a cabeça desse consumidor? Então, basicamente, o consumidor não deve ser muito impactado, porque ele vai acabar consumindo as moedas eletrônicas dentro da aplicação que ele já está acostumado a utilizar. Então, dentro do Mercado Livre, a pessoa vai usar e receber o cashback de Mercado Pago. É muito similar a um programa de milha aérea, vamos pensar assim, que já está bem enraizado pelo brasileiro. Então, você vai ter o seu dinheiro no seu app da loja que você está usando, ou no shopping center, ou talvez futuramente com governos, e aí depois a gente deve ter uma questão de regulamentação para organizar que empresas podem emitir e não podem emitir essas moedas estáveis. Mas, por enquanto, nesse início de mercado, as grandes empresas com certeza vão tentar aproveitar essa redução de custo, intermediação, que eles vão ter um ganho financeiro e implementar essas moedas o mais rápido possível, né? Agora, os grandes bancos não devem estar muito felizes com essa novidade, né, Tiago? Então, mas é que assim, se você pegar o mercado cripto, né, blockchain, ele já está numa crescente com Bitcoin e já está acontecendo, né? Então, os bancos com certeza eles estão se movimentando para isso e eu acredito, inclusive com o Drex, com os pilotos que estão acontecendo, é que eles passem a propor esse tipo de negócio para os varejistas no futuro, entendeu?
Não vai ser uma coisa imediata, porque depende de regulação, mas com certeza eles estão acompanhando muito de perto isso, né? A Febrapantec ocorreu agora em junho, se falou muito de blockchain, cripto e moedas digitais, então eles estão atentos e com certeza eles vão aproveitar esse nicho de mercado, né? Porque é uma mudança tecnológica que está acontecendo. Eles precisam acompanhar junto com a população. E trazendo para o cenário aqui mais próximo a nós, quando chegar essa tecnologia ao Brasil, as empresas de médio, pequeno porte, elas também vão conseguir se adaptar a isso? Vão, porque assim, como todo mundo se adaptou ao Pix, as empresas vão se adaptar das formas de poderem receber e pagar suas contas de maneira digital. Então, eu acredito que é uma mudança muito mais de infraestrutura, que vai estar muito mais por trás das aplicações, onde as empresas hoje fazem todos os arranjos de pagamento delas, do que, de fato, uma mudança para o consumidor na ponta, entendeu? O consumidor ele vai acabar comprando como ele sempre fez, e para o varejo em si, comércio em geral, prestação de serviço, é uma briga por redução de custo e despesa usando essa nova infraestrutura. Para a gente entender um exemplo prático aqui, vamos simular uma situação. Eu entro num site desses de varejo e aí eu vou comprar um produto. Vou comprar, sei lá, um aparelho celular que custa R$ 1.500. Eu precisaria comprar a moeda própria da plataforma e a partir dessa moeda eu pagar a empresa, ou eu pago esse valor, faço um Pix, uma transferência no valor dos R$ 1.500 e o site é quem faz a conversão para a moeda própria, Thiago? Isso. Hoje é como se fosse um gift card, não sei se vocês estão acostumados, como um cartão presente, né? Então, assim, basicamente é uma moeda pré-paga, onde as pessoas vão comprar a moeda e vão poder circular dentro das compras essa mesma moeda. Então, o que as grandes redes vão tentar fazer é com que você continue comprando e tendo uma recorrência nesse pagamento, aproveitando esse dinheiro que foi comprado, para que você não volte a utilizar talvez Pix, cartão de crédito, débito. Essa que é a lógica, como se fosse um vale-presente, um voucher, um gift card, para que você seja estimulado e que seu poder de compra seja maior utilizando essa moeda do que o dinheiro tradicional. Já houve muita polêmica quando o Pix surgiu com relação à mudança de preço. Então, se você pagar no Pix, é mais barato do que pagar no débito ou no crédito. Procons do Brasil inteiro já entraram nessa história dizendo que não pode haver essa diferença de preço. Você acredita que isso possa acontecer também com essa moeda digital, da empresa querer oferecer um desconto e lá na frente isso não ser bem entendido pelo mercado, pelo comércio em geral? Eu acho assim, as empresas que querem usar a tecnologia têm que respeitar a legislação, mas não necessariamente eles precisam dar um desconto, né? O cashback está muito enraizado, então, assim, eles podem usar novas formas de manter o consumidor engajado e essa redução de despesa que ele está tendo repassar para o consumidor de alguma forma, numa próxima compra, num relacionamento de médio e longo prazo. Aí são estratégias de cada comerciante com a sua base de cliente, né? Mas que vai existir uma redução de custo na transação, de fato vai. E uma grande discussão que estava rolando entre a Amazon e o Walmart é se eles iam realmente emitir as próprias stablecoins ou se eles iam preferir fechar parcerias com criptomoedas que já são existentes. Por que não é interessante fechar essas parcerias com algo que já existe, que já está rodando? É que quando você pega a composição de receita numa stablecoin, ele pensa o seguinte: o varejista vai deixar esse dinheiro aplicado, rendendo para ele, enquanto essas moedas estão circulando. Então, se ele usa uma empresa parceira, o dinheiro não está com o varejista, entendeu? Está com um terceiro, então ele perde um pouco a força financeira dele na transação. Mas aí é acordo comercial, né? Porque uma moeda que já existe, já tem circulação, também tem toda a força dela. Então, é muito mais o acordo comercial entre o Walmart e a Amazon com uma grande moeda, uma grande stablecoin existente, com ele criar um sistema 100% proprietário. Né? Para a gente finalizar, Thiago, você acredita num futuro próximo até, no fim do dinheiro físico, do dinheiro de papel, ou isso nunca vai acabar? Olha,
pessoalmente, eu não acredito no fim do papel. O que eu acredito é que vai gradualmente tendo uma redução de utilização, porque as novas gerações são muito mais conectadas e elas devem migrar para utilizar as moedas digitais e os instrumentos eletrônicos. Mas se a gente parar para pensar friamente, até hoje ainda tem cheque, ainda tem dinheiro físico. Então, assim, o que a gente sempre fala quando é inovação, que a gente está vendo tecnologias que vão escalar e crescer utilização no futuro. Não necessariamente deixar de existir o que está aí hoje, né? Porque é uma mudança de paradigma, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Thiago Ribeiro, fundador e CEO da C9 Tech. Assunto muito interessante, uma conversa muito clara e tenho certeza que muita gente acompanhando a gente pode tirar algumas dúvidas também dessas novidades tecnológicas que mexem diretamente com o nosso bolso. Thiago, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer ouvi-lo e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado, gente. Um abraço, um bom dia. 10h45, marcou o quinto sinal. É raro, mas ainda existe o cheque. Você já alguma vez na vida, Nath Luquezzi, preencheu uma folha de cheque? Nunca. Já recebeu um cheque alguma vez? Nunca. Sorte a sua. Até o dinheiro em si, o dinheiro em moeda normal, eu raramente uso, muito difícil. O dinheiro tá raro de qualquer jeito, né? Em qualquer momento. O físico mais ainda. Mais ainda. Mas o cheque é algo que realmente tá muito, muito raro. Tem uma lanchonete tradicional lá em Jundiaí, que eu não sei como é hoje, até pouco tempo atrás, uma que o Leandro certamente conhece no centro, que vende um hot dog famoso, que só aceitava dinheiro e cheque. Meu Deus, mas vocês pararam demais no tempo. Até hoje? Não aceitava carteirinha de cartão. Hoje eu acredito que aceite Pix, porque o Pix é uma transferência sem custo. Mas o cheque não é dos mais seguros. Eu fico curiosa, o cheque vocês usavam, assim, pra tudo? Não era só em valores altos? O ideal seria para valores mais altos, porque o cheque tinha também um custo nessa transição bancária. Mas, por exemplo, o salário recebia numa folha de cheque. Que loucura. E aí você ou depositava na sua conta ou descontava na boca do caixa. E aí tinha o famoso cheque cruzado, que era quando ele só poderia ser depositado ou sacado por quem estava ali indicado pelo pelo dono do dinheiro. Então o cheque era uma folha de papel que dizia para você: pode ir lá no banco que eu tenho esse dinheiro para te entregar. E você confiava que realmente tivesse. Que loucura. Que loucura, gente. E em pouco tempo, olha o que a gente já tá vivendo, né? 10h47, mensagem dos nossos ouvintes, muitos que eu tenho certeza que tiveram talões de cheque e que participam com a gente nesta fria manhã de quarta-feira. Bom dia, Heitor Enath. Bom dia. Bom dia. Heitor, nossa, tô escutando isso aí a respeito dos roubos aí no Mário Gatti. Isso aí é uma coisa incrível, né? É um negócio... Não posso, nem sei como dizer isso aí, sabe? Porque, cara, roubar lençol, papel higiênico... Inacreditável, né? Mantas e outras coisas... Não. Isso aí não é possível. Isso aí a gente vê que falta muito empatia das pessoas, né? Se colocar no lugar nesse do mundo outro, aqui. Né? Como é que pode Michael. isso aí? E depois quem paga, pessoal, é nós, né? É nós mesmos que pagamos a conta e que precisamos, né? Muito, né? Das coisas públicas e hospitais, né, como Mário Gatti e outros. É incrível isso aí. Mas é isso, Heitor. É isso. Obrigado, Marco. Felizmente, né, a gente tem que conviver com isso. Marco Silva, um grande Dedinho, abraço a um todos. abraço para você também, direto de Hortolândia, nosso ouvinte aqui, nesta edição do Manhã Bandeirantes. O Adriano Vermelho escreve que quando chega o inverno, todo ano ele tem os mesmos pensamentos recorrentes de gratidão por ter um teto e proteção. E ao mesmo tempo, involuntariamente, pesa sobre ele a famosa culpa cristã e ele pensa: eu aqui protegido e pessoas
possivelmente até crianças expostas a essa intempérie brutal, que pode sim ser fatal. Não, isso não é justo. Justiça compartilhada, sim, é também obrigação governamental, que deve proteger todo cidadão, principalmente os mais vulneráveis. Ele escreve que não vai mentir, tenho visto sim abrigos cheios, município trabalhando além de muitos voluntários na luta. Mas só hoje de manhã, em 3 quilômetros de trajeto, o Adriano conta que viu 4 pessoas dormindo ao relento. 3 só na Governador Pedro de Toledo, em frente ao antigo túnel do tempo. Ele diz que entende que esse é um assunto complexo, profundo e muito além de governos e fronteiras. O mundo sofre com essas mazelas, mas em algum momento teremos que atacar esse problema da drogadição, do abandono parental, da deficiência intelectual e da falta de moradia de maneira mais séria e interessada. Eu acrescentaria também do acúmulo de dinheiro, porque se tá todo. Para ter um bilionário tem que ter muita gente pobre e muita gente em situação de rua. Eu me pergunto realmente, amigo, se em algum lugar desse mundo esse assunto já foi resolvido para podermos replicar aqui. Enquanto isso, todos temos que fazer a nossa parte, levar cidadania, respeito e, nesse momento, calor, inclusive humano, para quem necessita. Desejando bom dia a gente aqui, Nath Luquezzi. Bom dia. A mensagem também do Edmilson, ele tá lembrando de um outro tipo de cheque. Ai, meu pai. O cheque voador, cheque boi, cheque marido traído, cheque poço. Ó, cheque voador é aquele que sumia, não tinha fundo. Uhum. Cheque sem fundo é quando o papel diz que você pode ir lá, que eu tô te pagando aqui, Nath, olha, 50 mil reais. Você chega lá, o cidadão tinha na conta uma paçoquinha e uma tubaína para pagar, no máximo. Que absurdo. Acontecia bastante. Agora, cheque boi? Cheque boi? Cheque marido traído. Marido traído é o último a saber, né? Cheque poço. Esse é o que não tem fundo. Agora, cheque boi, eu fiquei curioso. Conta pra gente aqui, Edmilson, o que é o cheque boi? Que mais? O Marco diz aqui também que ele foi bancário por muitos anos, nos anos 80, e a mão ficava doendo de tanto carimbar cheque. Mensagem, hoje em dia é tudo Bitcoin, agora é só no online. Mas eu acho tão arriscado, tão perigoso, enfim. 10h51, mais mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, que frio, hein? Deu trabalho para fazer a minha vovozinha funcionar ontem. Apelido carinhoso que eu dou para minha Fiorino 1988 a álcool, para vir embora para casa. Eu estava sonorizando uma assembleia condominial, né? Deu trabalho, mas veio embora. Que frio, rapaz. E gostaria de comentar um pouquinho sobre esse negócio que o deputado aí está querendo pedir o impeachment do Lula, por conta de ele pedir para atrasar as coisas lá do INSS, né? Ir com calma, analisar com calma, tal. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não faria isso, porque eu acho que não se deve de fazer isso, se deve deixar tempo ao tempo as coisas, porque pode piorar e o STF intervir de uma maneira que pode não ser tão legal assim. Eu acho que se o governo está devolvendo dinheiro para alguns contribuintes do INSS, os idosos, já se sabe aonde que as fraudes estavam acontecendo, ou pelo menos já se tem um norte disso. E essas pessoas têm sim, o mais rapidamente possível, que serem presas. Mas eu acho que não é pedindo impeachment de Lula que vai conseguir isso daí, pelo menos é a minha opinião. Tudo isso aí vai acabar numa bela pizza se nós não nos engajarmos e começarmos a pedir providências de prisão das pessoas que burlaram os nossos idosos. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado. Bom, ele se refere ao deputado Evaí de Mello, que é do PP do Espírito Santo. Foi logo no início do escândalo, lá no dia 13 de maio, mas isso não teve repercussão na Câmara, viu, DJ Ale, meu caro ouvinte, você que nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Pedido de impeachment tem toda hora. Qualquer cidadão pode entrar com um pedido de impeachment. O que demonstra se ele vai para frente ou não é o interesse da mesa. Por exemplo, Dilma Rousseff, quando presidente, tinha uma série de pedidos de impeachment contra ela. Mas o processo só andou quando ela rompeu com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Porque aí ele teve, no alto do seu poder como presidente da Câmara, o interesse de puxar um desses pedidos e colocar em prática. Ela já tinha politicamente perdido o espaço,
perdido boa parte da base aliada, ficou frágil e acabou caindo. Eu não gosto de derrubar, não gosto de imaginar político democraticamente eleito caindo sem uma grande causa. Já entendo o impeachment de Dilma Rousseff como uma forçação de barra enorme. Como seriam também pedidos de impeachment contra Bolsonaro, contra Lula hoje. Você tem que tirar um presidente do cargo quando existe um crime sério, grave e flagrante em andamento que ele esteja diretamente envolvido. As pedaladas fiscais foram uma forçada de barra para tirar uma presidente que fazia um governo ruim, que fez um primeiro mandato fraco, mas que não teve tempo de fazer um segundo mandato. Ponto. É a minha opinião sobre o processo que o Brasil viveu. E aí, ao invés de tirar na urna democraticamente, aproveitaram a fragilidade para derrubar uma presidente democraticamente eleita. Com Bolsonaro, foram vários os pedidos de impeachment, principalmente pelos motivos mais variados, mas principalmente durante a pandemia. E agora, com Lula, esse pedido me parece mais uma forçada para trazer o assunto do que para colocar mais a oposição em evidência e diminuir a popularidade do presidente Lula do que algo realmente concreto. Papel de oposição é fiscalizar, não é travar um governo. E quando você não gosta do governo eleito democraticamente, você se organiza como oposição, apresenta um projeto melhor, ganha nas urnas e passa de oposição a governo. Se a gente ficar com esse espírito de não gosto, quero derrubar, cabe também para o que eu comentei nos últimos dias sobre o vereador Vini Oliveira aqui em Campinas. Errou, tem que ter algum tipo de punição, mas tirar do cargo quem foi eleito democraticamente é um caminho perigoso, um precedente que hoje você aplaude, amanhã você pode ser a vítima. Então tem que deixar governar. Se o governo está indo mal, você se organiza, garante que a oposição vai trabalhar bem nos processos legislativos, que as instituições vão funcionar independente de quem está no governo, e depois de 4 anos você escolhe alguém que entenda ser melhor do que aquele que está no cargo. E no caso do INSS especificamente, cai por terra e fica frágil esse argumento do deputado do Espírito Santo, do PP do Espírito Santo, Evair de Mello, porque o governo anunciou o prazo para a devolução do dinheiro daqueles que já tiveram a comprovação dos descontos irregulares. Contamos ontem aqui que haveria uma reunião importante em Brasília e o Túlio Amâncio acompanhou a reunião e conversou com o presidente do INSS, Gilberto Valle Júnior. O Túlio também conversou com algumas vítimas que estão esperando a devolução do dinheiro. Agora já tem um cronograma e um prazo, mas ainda tem algumas dúvidas no ar. 2 meses. Foi noticiado pela imprensa, eu fui dar uma olhada e aparei e notei lá que tinha uns descontos que não estava previsto. Aí eu descobri e fui correr atrás. Para tentar destravar os pagamentos, o Supremo chamou representantes do INSS, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Em discussão, 2 pontos principais: o aval do Supremo para liberar uma emenda provisória de crédito extraordinário para reembolsar os aposentados, sem afetar a lei de responsabilidade fiscal, e o governo também pediu ao STF a suspensão de todas as ações de indenização das vítimas contra a União. Nos últimos 2 meses, o jornalismo da Band teve acesso a dezenas de decisões judiciais que enquadram os casos numa relação de consumo. Além de ter o reembolso do valor que foi roubado pelas associações, as vítimas também têm direito à indenização. Valores que, em média, variam de R$3.000 a até R$10.000. Quase 3,5 milhões de pessoas se disseram vítimas das associações. O governo estima que o reembolso fique na casa dos R$2,1 bilhões.
As vítimas devem receber o valor descontado de uma vez só, corrigido pela inflação, direto na conta, mas em lotes. A prioridade será de quem pediu o reembolso primeiro e quem é de baixa renda. A ideia é que a cada 15 dias os nossos segurados recebam o valor integral. Primeiro lote, dia 24 de julho, depois 9 de agosto, 24 de agosto. Questão de um mês a gente consegue pagar os 3 milhões de pessoas que reclamaram. O ministro Dias Toffoli definiu que até 15 de julho seja fechado um acordo para levar o caso para o plenário do Supremo. Os ministros da Corte vão decidir se o valor da medida provisória fica fora do arcabouço fiscal. Opinião do nosso ouvinte no ar. A nossa programação do Manhã Bandeirantes, 19971021493. Vamos ver quem está conosco também nessa manhã. Bom dia, Nath, Heitor. Bom dia. É o Erivelton do Jardim Aurélia. Oi, Erivelton. Concordo com você, viu, Heitor? Essa questão aí de você tentar o tempo todo aí desestabilizar o Estado, né? Querendo impeachment para tudo. Gasta-se dinheiro por causa de um processo, né? Cria-se um processo, todo um direcionamento ali de CPIs, ali de deputados que poderiam estar votando coisas mais úteis para o país, né? E só para ter aí toda essa estabilidade aí política aí para gerar narrativas, né? E a gente tem que analisar, às vezes, assim, tecnicamente, né? Você teve ali, por exemplo, igual você muito bem disse, o impeachment da Dilma, que foi uma forçação de barra, e prova disso que coisa assim de um mês depois, hein? O próprio Congresso, que tinha votado o impeachment, legalizou as pedaladas, porque eles sabiam muito bem que isso era uma prática contábil, que normalmente os gestores, os governantes fazem mesmo, né? Então, olha para você ver assim como é incongruente, né? E como é assim... É uma pirotecnia que fazem, né? Uma pirotecnia política, né? Um abraço para vocês, é o Erivelton do Jardim Aurélia. Grande abraço para você, Erivelton. A democracia brasileira, a primeira eleição na época da redemocratização foi no ano em que eu nasci, 1989. De lá para cá, Fernando Collor não completou mandato. Itamar Franco foi interino. Fernando Henrique Cardoso foi eleito, também forçou a barra para conseguir uma reeleição. Algo muito mal investigado nesse país, mas foi reeleito. E durante os 8 anos de mandato, toda semana tinha pedido de impeachment contra ele na Câmara, muitas vezes por parte do PT. Aí, em 2002, durante o auge do mensalão, depois Lula foi eleito, 2005, o mensalão pegando fogo, pedido de impeachment. Só que a oposição naquela ocasião pensou o quê? Deixa sangrar que na urna ele pede. Ganhou. 2006... o segundo mandato de Lula com um pouco mais de tranquilidade. 2010, Dilma Rousseff, e aí ela não termina o mandato segundo com o impeachment. Ela é eleita em 2014 e cai em 2016. Michel Temer não teve o mandato completo, porque ele era o vice. Bolsonaro e Lula. Então, de todos os presidentes que completaram seus mandatos, foram apenas Fernando Henrique Cardoso, que tiveram do início ao fim de mandato, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro mandato de Dilma, mas não dá para colocar Dilma na conta, porque ela sofreu impeachment, Bolsonaro, e até agora, dia 26 de junho, Lula novamente. A democracia nossa, ela é muito jovem pra gente mexer assim nas estruturas por qualquer motivo. Governos ruins, governos bons fazem parte do processo democrático. O que a gente precisa é ter a oposição se organizando para tirá-lo democraticamente nas urnas. É assim que eu entendo. Heitor, e o quanto pode ser desafiador ter um vice no poder? Porque ele pega tudo nas costas. Pergunta para Dilma Rousseff como é desafiador ter um vice ao seu lado. Quem mora em São Paulo está muito acostumado a isso, porque a Prefeitura de São Paulo, se tem um cargo, o melhor cargo do planeta é ser vice-prefeito de São Paulo, porque uma hora vai cair no seu colo a Prefeitura. Isso aconteceu com Gilberto Kassab, isso aconteceu com Bruno Covas, isso aconteceu com Ricardo Nunes. Se puxar na memória, tem mais. Porque tem os cargos que são mandatos trampolins. Então a Prefeitura de São Paulo virou um mandato trampolim. O cara se elege prefeito de São Paulo para depois ter voos maiores, como governador ou como presidente da República. A escolha do vice, ela passa a ser fundamental num caso como esse. Porque precisa ser alguém de confiança. Por exemplo, Bruno Covas e Ricardo Nunes, você pode não gostar das figuras, mas eles tinham um nível de confiança entre eles. Eles tinham uma amizade, uma intimidade. Geralmente o vice é escolhido
por um partido, por uma combinação, por uma formação de tempo maior. Ontem a gente falava sobre candidatos que precisam ser mais conhecidos em outro lugar. Tempo de TV é fundamental para isso, ainda. Então, quando você pega um vice de um partido que tem muito tempo de TV, não necessariamente esse cara fala a mesma língua que você. Michel Temer, vice-presidente de Dilma Rousseff, era um acordo para ter tempo de TV entre o PT e o MDB. O PMDB teria mais visibilidade com um vice, o PT teria mais penetração na televisão e no final deu o que deu. Então, quando você tem um vice que assume numa situação como essa, Dilma Rousseff foi uma situação à parte. Sim. Mas, em geral, é porque ou aconteceu algo ruim em cargos menores, ou aconteceu algo triste, como foi a morte de Bruno Covas, ou esse político vai usar o cargo de trampolim. Então ele já escolhe aquele vice que vai tocar a prefeitura do jeito que ele quer. Para presidente da República, é mais difícil você ter um vice que vá assumir o cargo. Tivemos Itamar, tivemos Michel Temer, mas os outros vice-presidentes geralmente ocupavam posições em alguns ministérios, como é o caso agora do Geraldo Alckmin. Então, tem vice que não serve para nada. Tem vice que é o seu consultor, que é aquele aliado que quando você está junto com você, ele vai tirar dúvidas, quase um conselheiro. E tem vice que põe a mão na massa em alguma pasta, algum ministério. Mas ô carguinho bom ser vice, hein? Ô funçãozinha boa, porque a pressão é toda do titular, você assume de vez em quando ele tá viajando, ou quando ele tá de férias, mas a responsabilidade é toda do seu patrão maior. 11h05. Agora, tem uma outra função que também, no Brasil, é recheada de mordomias. Estou falando de deputado federal. Hoje é dia de votação para decidir se o Brasil vai ter mais deputados do que nós já temos. Porque 513 deputados já não são suficientes. Um projeto de lei complementar quer ampliar de 513 para 531 o número de deputados federais. Esse é um dos 5 itens pautados para a sessão que acontece hoje, no Senado. Então o Senado vai agora votar qual será a dinâmica da Câmara para os próximos anos. Vamos a Brasília? A Tayane Mello já está com a gente? Já está conosco e ela vai contar para a gente a expectativa e os motivos para esse possível aumento dos deputados. Bom dia para você, Tayane. Federal lá em 2023, para que houvesse essa reorganização de cadeiras na Câmara dos Deputados com base no censo de 2022. Só que pela proposta do STF, pela recomendação do STF, a análise, né, de que deve manter então o número de 513 deputados. Só que houve uma articulação lá na Câmara com o presidente, né, Hugo Mota, e ele sugeriu então ampliar o número de 513 para 531, sem perder então algumas bancadas que tiveram redução populacional. Para esse projeto ser aprovado, precisam dos votos, né, de ao menos 41 senadores. Então, 9 estados com essa proposta, né, dentre eles Pará, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraná, Ceará, Goiás e Minas Gerais, ganhariam novas cadeiras já a partir das eleições de 2026. O prazo para essa recomendação do STF ser cumprido está quase acabando. Dia 30 de junho é a data final para o Senado, então, né, para o Congresso Nacional obedecer essa recomendação do STF. Por isso, então, essa votação é muito importante que aconteça ainda nessa quarta-feira. Daqui de Brasília, a gente segue acompanhando como irão votar os senadores. E também dentro do Bora Brasil, com Ana Paula Rodrigues, com Joel Datena, você vai ter a cobertura ao vivo, em tempo real e ao longo da nossa programação também. Pelo texto que já foi aprovado pelos deputados, nenhum estado vai perder parlamentar. 9 estados vão ganhar entre 1 e 4 cadeiras. Então o Brasil passaria a ter mais 2 deputados pelo Amazonas, 1 pelo Ceará, 1 pelo estado de Goiás, 1 novo deputado por Minas Gerais, 2 deputados por Mato Grosso, 4 deputados pelo estado do Pará, mais 1 deputado do Paraná, mais 2 do Rio Grande do Norte, mais 4 por Santa Catarina. Então São Paulo não terá
novas cadeiras. Daqui a pouco, Nath, até a gente vai virar deputado nesse país. Com todos os benefícios que eles também recebem. Por favor, tem que ver junto. 11h09, um rápido intervalo. Na volta, amanhã Bandeirantes traz mais destaques. Inclusive o preço do pedágio que vai subir aqui no país, aqui no estado de São Paulo. E a gente traz alguns dos novos valores para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula anunciou que vai lançar 3 programas sociais ainda este mês. O primeiro é uma linha de crédito para reformas em residências. Segundo Lula, muita gente não quer uma casa nova, mas precisa reformar a que já tem. O segundo programa é voltado para entregadores de aplicativos. A ideia é tornar possível financiar motocicletas elétricas com o apoio do governo. E o terceiro é a distribuição gratuita de botijões de gás. O benefício será para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Lula também reafirmou a meta do Minha Casa Minha Vida, entregar 3 milhões de novas moradias até o fim de 2026. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 11 minutos. Quero dar um recado para você que está com a gente nessa edição do Manhã Bandeirantes. Todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, né? Ainda imprime pedidos, usa carimbos, assinaturas à caneta. O Celso vivia exatamente isso na Neosense Indústria de Fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo precisava ser conferido no olho, na mão. Quando acontecia algum erro, então, era muito tempo e muito papel pedido. E, olha, chegavam a usar 4 caixas de papel A4 em um mês. Só até o momento em que a Inovar ASC apresentou para o Celso, apresentou para a Neosense a solução com o WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar e já tem ali, facinho, todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedido físico. As 4 caixas de papel que ele usava viraram 2. Economia na empresa, agilidade de tempo. Quer sair você também da era do papel, assim como o Celso? Acesse agora wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o seu WK Radar na sua empresa. Anote o número que eu vou te passar. 3291-9650. 3291-9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes.
11 horas da manhã, 13 minutos. Vem aumento do pedágio por aí. Tem novidade chegando, novos valores e tá batendo na porta. Todo ano existe, Nath Luquezzi, o reajuste que está em contrato dos pedágios. E aí? Como é que vai ser esse ano? Já tem a porcentagem média? Já temos aqui 5,31% a partir da próxima terça-feira. Então, dia 1º de julho, as tarifas de pedágio das rodovias paulistas vão ficar mais caras, vai doer no bolso. Esse aumento vale para todas as rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada, com exceção da concessionária Entrevias, que o ajuste será a partir do dia 6 de julho. Então, o restante, todos a partir de terça-feira, dia 1º. Esse reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, e publicado no Diário Oficial desta terça-feira, dia 24. Então, ontem, as tarifas de pedágio subirão para algumas rodovias, como a concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes, a Autoban, a Intervias também, concessionária Rota dos Bandeirantes, Renovias Concessionárias, Rodovia das Colinas, entre outras. Esse reajuste médio para cada rodovia paulista foi baseado na variação da inflação medida pelo IPCA entre os meses de junho de 2024 e maio de 2025. Para vocês terem uma ideia, no sistema Anchieta Imigrantes da concessionária Ecovias... Esse é caro, hein? É caro. E o pedágio, então, vai saltar dos atuais, que agora são R$ 36,80 para R$ 38,70. Às vezes é mais barato deixar o carro no pedágio e ir a pé até Santos. Mais fácil. Descer pro litoral Eu acho a pé. que sai mais barato. Vamos correndo. Acho que fica mais barato. O pedágio da rodovia Anhanguera, no trecho de Valinhos, vai subir de R$ 12,80 para R$ 13,60. Esse é o que mexe diretamente com o apresentador que vos fala. O pedágio da rodovia dos Bandeirantes em Sumaré, ele vai passar de R$ 11,40 para R$ 12,10. O pedágio da Anhanguera em Nova Odessa vai passar dos mesmos R$ 11,40 para R$ 12,10. Os pedágios têm preços parecidos em Anhanguera e Bandeirantes, porque se um for mais barato que o outro, você vai usar somente aquele que tem o pedágio mais barato. Então eles colocam o mesmo preço em Anhanguera e Bandeirantes, praticamente no mesmo trecho. Então quando eu cito, por exemplo, Valinhos na Anhanguera, é o mesmo preço do pedágio de Caieiras, que... Não, Caieiras é mais à frente. O de Campo Limpo, que é o mesmo preço, também R$ 13,70 ali, Tupéva, enfim. O que mais que tem aqui da nossa região? Vamos dar uma olhada aqui, outras estradas que passam aqui pela nossa região. E o de Indaiatuba. R$ 1,30 de aumento na rodovia Santos Dumont. Ali já é Engenheiro Emênio de Oliveira Penteado. Vai passar de R$ 18,10 para R$ 19,40. R$ 19,40, quase R$ 20 num trechinho entre Campinas e Indaiatuba. É muito caro andar nas estradas paulistas. Elas são ótimas, indiscutivelmente. Você vai para outro estado, parece que você está andando num asfalto esfarelando. Parece não, você está andando. É verdade. Mas, gente, R$19,40 um trecho entre Campinas e Indaiatuba. Alguém achar isso normal? Não é possível. Não é possível. Que mais? Tem aqui de Jaguariúna? Deixa eu dar uma olhada se tem também. Eles já ganhariam muito em cima de tanto de veículos que passam ali diariamente, né? Então não precisaria ser tão caro assim. Tem o fato de que quem é da cidade, que tem a placa de Indaiatuba, pode fazer o desvio ali pela região do Helvétia, mas você acha que quem paga a conta? Tá embutido no preço dos demais. O de Santos é assustador. O de Santos realmente é assustador. Não tô vendo aqui o reajuste em Jaguariúna. É mesmo. Jaguariúna não encontrei aqui na lista dos reajustes. Será que vai ser poupado dessa vez? A gente vai atualizando você nos próximos dias e vai se programando. Dia 1º, portanto, vem aumento nos pedágios nas estradas paulistas. Bem no início ali, né, da época de férias escolares, recesso, dia 1º de julho. Ai. O Edmilson tirou a nossa dúvida aqui a respeito do cheque boi. É quando você olhava e fazia Boa. Desconfiado. Ele fala, não engana ninguém, Heitor, você tá cortando o pedágio de Vinhedo Valinhos. De vez em quando na volta. Na vinda pra cá não dá pra cortar não, porque o trânsito é intenso e o medo de atrasar aqui o nosso compromisso diário no Manhã Bandeirantes. Mensagem que chega do André, final do telefone 7954, atualizando a gente sobre um assunto interessante aqui, uma denúncia que ele fez. Lembra da denúncia que fiz
a polícia sobre pássaros que estavam em uma adega e que, além de estarem em gaiolas, ficavam embaixo de uma telha bem quente. Lembro bem desse caso, André. Ele conta pra gente o seguinte: a polícia foi lá na semana, apreendeu vários pássaros na adega do cidadão e na casa dele, que é ao lado da adega no DIC 6. Obrigado por passarem o telefone da Polícia Florestal. É nosso papel, é nosso compromisso a gente ajudar da maneira que for possível, e que bom que o desfecho foi esse que o André tá contando pra gente na mensagem. A mensagem que chega também do Oliveira, ele escreve o seguinte: bom dia. Sobre cassação de políticos, percebo que apenas um lado está sendo afetado. Ele diz não concordar com as falas do Daniel Silveira, mas se ele tem imunidade, não deveria ser cassado. Já Flávio Dino, que falou das urnas, hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele questiona: estranha essa democracia, não acha? Mensagem de áudio também do nosso ouvinte aqui, antes de nós seguirmos com as últimas informações desta quarta-feira. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu estava lendo uma reportagem ontem que o pessoal vai cercar o centro de convivência com gradil. Bem, eu não concordo com isso, né? Eles estão falando que é para proteger, porque eles gastaram 60 milhões, mas, gente, o negócio já ficou, sei lá quanto tempo já, mais de 20, vamos pôr uns 15 anos sem ninguém entrar lá, né? 15 anos sem poder usufruir do centro de convivência, né? Que já, então praticamente estava cercado com um gradil invisível, né? Porque eles não deixaram entrar, né? Não podia entrar, estava praticamente abandonado, sem manutenção, sem nada, né? E agora eles vão cercar lá, né? Então, eu não acho justo isso daí, né? Eu não acho justo. Eu não sei também se eles estão cercando por causa de morador de rua, de dormir lá no Teatro de Arena. O Teatro de Arena é para abrir, é aberto. Por isso que chama Teatro de Arena, é aberto. Então, eu não concordo em cercar o centro de convivência, né? Eu queria saber a sua opinião também, Heitor. E tinha um cheque bang bang. Era de quem sacar primeiro. Alexandre sempre, um abraço, Heitor. Um abraço ao Alexandro, morador do centro. Nath, conta pra gente o que a prefeitura está explicando a respeito dessa cerca ali no centro de convivência. É exatamente isso, porque a proposta de cercamento é exatamente menor que o perímetro em que hoje estão ali os tapumes da obra. Essa praça que está ali na frente continuará aberta para o uso da população, como sempre foi. Esse projeto, então, prevê gradis instalados a 5 metros de distância da edificação principal ali, com 19 portões distribuídos de acordo com as normas já do Corpo de Bombeiro, garantindo uma ampla circulação e evacuação, caso seja necessário. De fácil instalação, esses gradis são semelhantes aos que foram instalados no Bosque e no Parque Ecológico. De acordo com o secretário municipal de infraestrutura, Carlos José Barreiro, o cercamento do centro de convivência é uma demanda que surgiu desde o processo da concepção do projeto. O objetivo é preservar o Teatro de Arena de possíveis atos de vandalismo ou de mau uso do ambiente aberto, evitando os prejuízos ao município. O local recebeu também impermeabilização com tecnologia de última geração, que é essencial aí para proteção contra infiltrações, principalmente problemas que levaram anteriormente à deterioração da área interna do teatro. Então, esses gradis vão ter 2 metros de altura e diversos portões para permitir a dispersão de um público em caso de alguma ocorrência, em um plano que está já em aprovação pelo Corpo de Bombeiros. É interessante que fala que fazia parte do projeto original. Antes, né? Como se o projeto fosse de ontem, né? O Centro de Convivências tem o Teatro de Arena há décadas. Eu acho que isso se justifica pelos casos que a gente tem hoje em dia de vandalismo, mas só vai realmente ser útil e fazer valer o dinheiro gasto com isso se o centro de convivências tiver vida cultural, se o Teatro de Arena tiver atividade. Porque reformar, cercar e não deixar a população ter acesso é jogar dinheiro fora. Agora, se toda semana, todo final de semana vai ter algum evento, alguns maiores, shows de grandes artistas, outros shows locais, feirinha aqui, encontro de grupos ali. Se toda semana tiver evento, aí a cerca pode trazer essa proteção e garantir que o local vai ter um ambiente realmente conservado. É muito legal o Teatro de Arena. A última vez que eu fiz algo no centro de convivência, alguma coisa no Teatro de Arena especificamente, foi a Copa do Mundo de 2010. Nossa. Que colocaram um telão ali para a população acompanhar. Legal. E era muito legal. Mas muito legal mesmo. As pessoas iam lá e era um clima de jogo de futebol. Se a gente não teve a oportunidade de ir para a África do Sul para ir assistir a Copa do Mundo de perto,
Então é um jeito de você se sentir numa arquibancada, de você estar num lugar onde tem outras pessoas torcendo com você, onde você leva a sua família. Olha aí, prefeitura, 2026 tem Copa do Mundo. Por que não repetir isso também e dar vida a esse espaço? Não adianta reformar, secar para ninguém utilizar. A mensagem aqui, final, para a gente ir caminhando o nosso final do programa, o Batata, que é de Rio Preto, um grande ouvinte do timaço de Carlos Batista, sempre acompanha as mensagens do Batata. Batata que é ponte pretano da pele até o osso. Ele conta pra gente o seguinte: Heitor, o duro é a BR-153, falando aqui das rodovias, ela corta a região de Rio Preto, lá onde ele mora, e o asfalto e a mão única. Então o asfalto tá ruim, é de mão única e as mortes são constantes. Tem muita carreta por lá. O pedágio só sobe e a manutenção é zero. É um problema sério. As BRs são administradas pelo governo federal, muitas delas largadas. O que São Paulo fez foi privatizar. Entrega na iniciativa privada e deixa cobrar pedágio. As estradas privatizadas são melhores, mas o custo é desproporcional. Não é possível que toda vez que você passe um trechinho que nem eu passo, tem que pagar quase R$14. Ai, Nath Luquezzi, como é difícil. Todo dia, né? Todo Como dia é vai caro. acumulando, no final do mês, dói no bolso. Como é caro viver nesse país. Agora, você não paga nada para ficar bem informado e ter a companhia de Nath Luquezzi e Lari Lopes. 1h30 da tarde na Band Mais TV, no Band Mulher. E quais são as atrações de hoje, Hoje Nath? a gente vai comentar sobre um procedimento cirúrgico que se chama glotoplastia, que é um procedimento que visa modificar a voz, tornando ela mais aguda, mais feminina. A gente vai trazer aqui para vocês, muitos famosos aderiram a esse procedimento cirúrgico, e a gente vai falar também um pouquinho do INSS. Vamos entender um pouquinho de toda essa fraude, o que está acontecendo, como eles vão fazer o procedimento de ressarcimento do dinheiro. Tudo isso a gente vai trazer para você, muita prestação de serviço e, claro, as fofocas do mundo dos famosos eu trago para você a 1h30 da tarde. Tem alguma boa que dá pra adiantar aqui ou não? Tá rolando um negócio com o Murilo Ruff, pai do filho da Marília Mendonça, que ele e Dona Ruth, que é a mãe da Marília Mendonça, estão aí brigando por conta da criança. Provavelmente vai rolar uma guarda unilateral. Hoje a guarda é dos dois, né? Desde a morte da Marília Mendonça. E agora, pelo visto, a questão é dinheiro que está sendo envolvida. E um tá jogando pro outro. Eu vou explicar tudo isso à 1h30 da tarde para vocês. Logo depois do Acontece, programação da Band, tem meio-dia os donos da bola com Carlos Batista, com o Timaço de Esportes. 1h da tarde o Acontece com Laís Peçanha. Aí coladinho com o Acontece tem o Band Multi com Amanda Florentino. E logo depois, Nath Luquezzi e Lari Lopes no Band Mulher. Eu espero você na tela da Band às 5h30 da tarde com o Brasil Urgente. Coladinho com a gente tem o Band Cidade com o Walter Sena. E agora que já dei a programação completa, fique com a programação de esportes aqui da Rádio Bandeirantes com Carlos Henrique no comando do Nossa Área. A gente volta amanhã com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, do Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Uma ótima quarta-feira, ainda com frio para você, e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Entre os dias 23 e 27 de junho, moradores de Paulínia poderão trocar lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. A ação é uma parceria da Prefeitura com a CPFL. Cada pessoa pode levar até 8 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. A troca é gratuita. Para participar, leve uma conta da CPFL, CPF e RG. É preciso morar em Paulínia para participar. A ação acontece em uma região diferente em cada dia. Na segunda, no Paço Municipal. Na terça, Capela São José Operário, no Morro Alto. Quarta, Capela São Francisco de Assis, no Bom Retiro. Quinta,
Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, no Monte Alegre. Sexta, no ginásio São João Aranha. O atendimento é sempre das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.